Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Lightworkers, trabalhadores da verdadeira luz. Gratidão por estarmos juntos aqui mais uma vez. Há algo de profundamente inquietante na maneira como o mundo funciona. Algo invisível, mas incrivelmente presente. É como se uma força silenciosa, um grupo anônimo, tivesse se especializado em moldar a percepção da humanidade, escolhendo cuidadosamente o que deve ser lembrado, o que deve ser esquecido e o que deve ser completamente apagado da história. Durante séculos, essa força tem agido nas sombras, sustentando o tripé que mantém o equilíbrio da civilização: religião, economia e política. Esses três pilares são, ao mesmo tempo, o chão sob nossos pés e a jaula ao nosso redor. Eles sustentam a ordem social, mas também limitam a nossa consciência. E talvez justamente por isso, a verdade completa, precise ser mantida em segredo. Mas por quê? Porque sem esse tripé, o que restaria? Talvez o homem se veria diante do espelho sem máscara alguma, e a moralidade tão frágil se dissolveria no caos. É essa linha tênue que separa o humano do instintivo, que separa o civilizado do selvagem. Na religião, a verdade foi transformada em dogma. Livros antigos, palavras que poderiam libertar consciências, foram reinterpretadas, cortadas, manipuladas, não por mal necessariamente, mas porque o poder espiritual, quando descontrolado, é mais perigoso que qualquer arma. Desde o Concílio de Nicéia, no século IV, quando os evangelhos apócrifos foram banidos, até o silenciamento de figuras místicas que ousaram dizer que o divino habita dentro de nós. Sempre houve uma linha vermelha que não se podia cruzar. Na economia, o jogo é outro, mas a tática é a mesma. Crises são fabricadas, dívidas são criadas do nada, e o dinheiro, essa ilusão moderna, é controlado por poucos que nunca aparecem nas manchetes. Desde a criação do Federal Reserve em 1913, um banco privado com o poder de imprimir a moeda mais influente do mundo, o planeta foi gradualmente enredado numa teia invisível de dependência. A economia global se tornou o segundo pilar da dominação, silenciosa, matemática, aparentemente neutra. Mas é nela que se escondem as maiores manipulações. E por fim, a política, o teatro do poder, a ponta mais visível do tripé. Ela é o palco onde tudo parece acontecer, mas na verdade é onde as decisões já foram tomadas antes mesmo das votações. Desde impérios antigos até democracias modernas, a política sempre foi o véu que cobre o verdadeiro rosto do poder. A face oculta, aquela que ninguém elege, mas que governa tudo. Mas há momentos na história em que a verdade tenta escapar, em que uma fagulha ameaça incendiar o véu. E é nesses instantes que o sistema reage com força. Foi assim em 1600, quando Giordano Bruno foi queimado vivo por afirmar que o universo era infinito e que existiam outros mundos habitados. Foi assim quando Galileu, obrigado a se retratar, viu sua descoberta, a Terra girando em torno do Sol, ser tratada como heresia. E foi assim também no século XX, quando documentos secretos sobre energia livre, tecnologia antigravitacional e contato extraterrestre desapareceram em nome da segurança nacional. De tempos em tempos, a humanidade se aproxima demais do abismo do conhecimento, e é então que o tripé treme. A religião se abala, a economia teme o colapso e a política se vê obrigada a mentir. Porque a verdade, quando revelada, não só muda a visão de mundo, mas ela muda o próprio jogo. Um exemplo recente desse mecanismo aconteceu diante dos nossos olhos, e quase ninguém percebeu. O objeto interestelar, o 13 Atlas, detectado cruzando o nosso sistema, foi anunciado como uma simples rocha,
Mais um visitante espacial sem importância. Mas o silêncio posterior, o atraso nas divulgações e a inconsistência nas medições levantaram perguntas que ninguém quis responder até agora. Primeiro disseram que era um cometa comum, depois que talvez fosse um asteroide e, por fim, deixaram o assunto esfriar sem que as imagens completas da sonda HiRISE fossem publicadas. Por quê? Porque o 13 Atlas parecia desafiar as leis convencionais de movimento, como se algo estivesse controlando sua trajetória. Não é coincidência que cientistas independentes, como Avi Loeb e outros, tenham levantado hipóteses sobre tecnologias não humanas. E foi exatamente nesse ponto que o muro do silêncio se ergueu. As agências espaciais, sempre rápidas em divulgar novas descobertas, dessa vez ficaram mudas. As imagens foram revisadas, relatórios adiados e o público distraído com notícias triviais. Talvez porque admitir que algo inteligente cruzou o sistema solar colocaria em xeque não só a ciência oficial, mas também a própria estrutura da civilização. A religião teria que se reformular, a economia perderia o controle e a política perderia o sentido. Talvez então, esconder a verdade não seja apenas um ato de controle, mas um ato de preservação da espécie. Talvez a humanidade ainda não esteja pronta para encarar a vastidão real da existência. É mais fácil manter o tripé de pé do que reconstruir um mundo a partir do zero. Mais fácil acreditar em uma história ditada do que lidar com a ausência de certezas. Entretanto, o véu começa a se rasgar e cada novo despertar, cada consciência que se recusa a aceitar as narrativas prontas, enfraquece o antigo sistema. Não é preciso destruir religião, nem economia, nem política. Basta que o ser humano volte a enxergar além delas. A verdadeira revolução não será travada nas ruas nem nas urnas. Será travada dentro da nossa mente. É lá que a batalha pela verdade acontecerá todos os dias, entre o medo de saber e o impulso de despertar. O tripé da humanidade não precisa ruir, mas precisa evoluir. Talvez o que o grupo que manipula as informações mais tema não seja a verdade em si, mas o que ela faz com quem a descobre, porque quem desperta muda e quem muda liberta. O 13 Atlas pode ter sido apenas um reflexo físico de algo muito maior, o símbolo de um chamado cósmico, um lembrete de que não estamos sozinhos e que a jornada do despertar não depende das instituições humanas, depende unicamente de nós mesmos. Quando o homem deixar de temer a verdade, o tripé da humanidade se transformará em um triângulo de luz, e não mais uma prisão, mas sim um portal. E talvez seja esse o verdadeiro propósito de tudo que foi escondido, não nos limitar, mas nos testar. Ver até onde podemos ir antes de acendermos nossa própria chama. Hoje ficamos por aqui. Gratidão imensa pelo tempo compartilhado, que a verdadeira luz possa nos guiar e nos iluminar mais uma vez. Até breve.